Bora lá, meus amor. Vídeo aqui para a gente conversar sobre fração imprópria. Então, primeiro, a gente vai falar sobre o conceito, o que é uma fração imprópria. Depois, a gente vai tentar entender como é que a gente faz para transformar uma fração imprópria em uma fração mista. Beleza? Então, bora lá para a primeira parte. A gente vai aqui conversar sobre o conceito de fração imprópria. A fração imprópria, lá na sala de aula, a gente vai falar que assim, a gente tem aqui, ó. Lembra que toda fração é uma divisão. Então, o número de cima, a gente tem aqui, por exemplo, 8. Esse 8, ele será todo número que está em cima, ele é chamado de numerador. Mas o que o numerador significa? O numerador significa a quantidade de coisas que eu tenho. Coisas que eu tenho, tá? Que tenho. Então, significa que você tem 8 coisas de um total. Este total, este todo, digamos assim, ele vai ser dividido em uma quantidade. Por exemplo, 6. A gente pode representar, então, que 6 é a quantidade de coisas, é a quantidade de partes que o todo foi dividido. É partes do todo, não, de um todo. De um todo. Então, a gente pode dizer que um todo ele vai ter 6 partes. Aqui, o prof desenhou 6 partes. Só que você precisa de 8 pedaços. Entende? Logo, apenas um todo, pode ser uma barra de chocolate, apenas uma barra de chocolate não é suficiente para você ganhar os 8 pedaços. Então, a gente vai ter que desenhar uma segunda barra de chocolate para você ter direito aos seus 8 pedaços. Ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Só que você precisa de 7, 8. Então, repara que isso que você tem é uma quantidade aqui em cima maior do que a quantidade aqui de baixo. Isso significa que você tem um chocolate inteiro, tá? Você tem um chocolate inteiro e você tem dois pedaços. De quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem um inteiro e 2 cestos. Aí a gente já está entrando naquela segunda parte que é como é que eu transformo uma fração imprópria em uma fração mista. Então, bora lá, meu bem. A fração imprópria, a gente fala aqui, ó, que o numerador, que é o número de cima, que é a quantidade de pedaços que eu tenho, ele é maior do que o denominador. Denominador é o número de baixo, é a quantidade de pedaços que um todo foi dividido. Essa fração imprópria, ela vai demonstrar que a quantidade de inteiros, eu sempre vou ter uma quantidade de inteiros
mais alguns pedaços. Vamos ver aqui. Se eu tenho, por exemplo, 3 meios. Para mim representar isso, aí eu vou desenhar um todo com 2 partes, 2 meios, beleza? Só que eu preciso de 3 pedaços. Então, eu vou desenhar mais um meio e eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3. Repara que agora eu tenho uma quantidade de inteiros, que é, aqui eu tenho um inteiro. E eu também vou ter mais alguns pedaços. Então, eu tenho mais um meio. Eu tenho um inteiro e um meio. É o famoso 1,5. Aqui, neste segundo exemplo, eu tenho um todo. Este todo, ele foi dividido em 5 pedaços. Só que eu preciso de 9 pedaços. É o que o numerador fala para a gente. O número de cima é a quantidade de pedaços que eu tenho. Então, vamos fazer. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, mas eu preciso de 9. Então, eu vou ter que desenhar um outro inteiro. Com quantos pedaços, professor? Está aqui dizendo, com 5 pedaços, tá? Então, eu já tinha 5 pedaços, agora eu vou 6, 7, 8, 9. Então, repara aqui, meu amor, eu tenho agora um inteiro, que é o que o exercício fala que eu tenho uma quantidade de inteiros, que neste caso vai ser um inteiro. E eu também vou ter o que o exercício falou, mais alguns pedaços. Quantos serão estes meus pedaços? Eu tenho este um inteiro e 1, 2, 3, 4. 4 o quê? 4 quintos. Então, esta minha fração imprópria, eu consegui transformar ela em uma outra coisa, que é o que a gente chama de fração mista. Aqui nós temos a fração mista, que ela veio daqui, da fração imprópria. A gente fala que as duas são a mesma coisa, só que elas foram representadas de forma diferente.